Salve, salve! Eu sou Jaqueline Cordeiro e vamos falar das previsões de 14 a 20 de junho. E essa semana a gente tem, inclusive, dicas de cores e pedras, porque a gente tem uma semana onde um dos aspectos que são que tem mais desafio em todo 21, ele aconteceu no começo do ano e ele acontece nessa semana, agora no dia 14. Então, fiquem até o final, porque eu vou dar umas dicas de como é que a gente lida com as situações que afetam todos nós, no micro nós e no macro mundo. Antes de mais nada, eu te convido para vir aqui se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações, faça comentários aqui do que vocês estão gostando, o que eu poderia conversar, mudanças que sejam interessantes. E também curtam, é muito importante, porque aí o canal ele cresce e ele tem mais visibilidade, também compartilhe com os amigos. Então vamos lá, essa é uma semana que nós temos agora no dia 18 uma lua crescente, então isso significa que até o dia 17 nós temos ainda a energia da lua nova. E a lua nova é aquele caderno em branco, onde você vai escrever os seus projetos, as suas intenções. É como um solo que você recebeu e as sementes, então você vai ali semear, vai cuidar para você colher lá na lua cheia. Então até dia 17 ele é muito bom para a gente pensar no que a gente quer trazer para a nossa vida. Lembrando que com o Sol em Gêmeos, nós temos uma temporada que tem muito a ver com a comunicação. Então, projetos que envolvam uma forma de comunicação sua. Não interessa se você não é vendedor, se você não faz vídeos aqui, se você não trabalha com algum tipo de informação. Todos nós vendemos algum produto. Então, assim, vamos pensar a respeito disso. E ela é muito boa também para a gente colocar os contatos, as pessoas que a gente conversa, colocar tudo bem atualizado, ligar, conversar, marcar reuniões, de preferência no virtual, porque ainda estamos com pandemia e com esse crescente e tudo mais. Então, essa lua crescente só acontece no dia 18 e é uma lua crescente em Virgem. Daí o dia 18 é um dia maravilhoso para organizar papéis, finanças, documentos, mexer gavetas, armários, porque Virgem é um signo extremamente ligado em organização, ele adora catalogar, processar, etiquetar. Dia 18 também pode ser um dia bem interessante para você marcar reuniões para falar de assuntos de trabalho, projetos. Agora, lembrando que como Mercúrio está retrógrado até o dia 22, de preferência tente deixar para fechar qualquer coisa depois do 22, ou se precisa fechar agora, cheque bastante, sabe, para não passar nada batido. O céu astrológico, ele sempre vem para nos ajudar. Lembrando também que eu tenho aqui, né, eu tiro uma cartinha de tarô para cada signo, porque o tarô também nos ajuda muito a lidar com a semana. Tenho aqui as minhas colinhas. Então vamos falar signo a signo das previsões. Os arianos, essa é uma semana que tem muito desejo, daí aquele desejo de se envolver, de ver uma relação mais arrebatadora, a sexualidade ela está super intensa, e aí pode ser uma semana bem gostosa e hot nesse sentido. Para quem está solteiro, é uma possibilidade de aí engatar um relacionamento, e um relacionamento divertido, na verdade. Ele muitas vezes não é duradouro, mas ele é muito dinâmico.
Essa é uma semana super legal e também muito boa para quem quer engravidar. É uma fase boa para tentar mesmo a gravidez, entrar com o processo de adoção ou começar, por exemplo, a ver a papelada de um tratamento de inseminação artificial. Agora, se for no caso da inseminação artificial, espera depois do 22 para dar o start, porque, né, como Mercúrio retrógrado, às vezes algum processo fica ainda devendo e você tem que depois levar mais papelada. Mas essa é uma semana bem cheia de energia yang, desejo bastante forte. Aí os taurinos, o que a gente vai ter? Tem umas situações ali de atrito com relação ao trabalho. Pode significar que, de algum jeito, se você tem um chefe mais autoritário, ou um gerente, ou um colega, ou um sócio, essa é uma semana onde o atrito fica meio que, sabe? Você fala assim, eu consigo levar na boa, eu saio pela tangente, aqui não vai dar. Então, isso pode interferir, inclusive, no seu corpo. E a sugestão que eu dou para taurinos é converse. Converse com civilidade, mas fale a respeito das situações, porque o que a gente não fala para vocês taurinos atinge aqui, ó, a garganta. E aí eu tenho até uma sugestão, ó. Essa é uma pedra que se chama amazonita. Ela é uma pedra que trabalha aqui o chakra da garganta. Ela libera, ela faz com que a gente se comunique. Esqueci de tirar o tarô, né? Então vamos tirar para os arianos e depois eu vou tirar para os taurinos. Arianos, o que a gente tem? Olha, o Papa invertido. Pode ser que tá muito fanático, sabe? Tudo, se tem alguma religião, cuidado, tá? Para de repente não ficar bitolado demais e não faz, isso eu não faço porque a minha religião não permite, ou é dono da verdade, né? O sacerdote invertido, às vezes, é aquela coisa assim de que eu, sabe, é o sabichão, só ele que sabe, isso é bem chato. Então vamos segurar a onda, tá legal, arianos? E agora, para os taurinos, o que a gente tem? Olha, a estrela. Nós temos novidades. Há um início aqui, há um começo muito positivo, que é uma fase assim de abertura, que tem ainda a ver com a lua nova, né? Que aconteceu na semana passada. Geminianos, tem um alerta aqui importante com vocês com relação a enganos, distrações. Nós temos um aspecto que muitas vezes vocês, por exemplo, se você trabalha com vendas, alguma coisa assim, você pode se enganar e passar um preço errado e depois ter que segurar aquele preço e ter um prejuízo. Mas há uma distração, uma falta de foco nessa semana e ela atinge o seu social e principalmente o seu profissional. Fica ligado nisso, porque muitas vezes você perde um prazo, sabe? Alguma coisa que você ia participar de uma concorrência e esqueceu a data, se enganou, não é nem esqueceu, se enganou com a data e acabou perdendo a possibilidade, né? Então vamos ligar nisso. Olha, o mago é uma carta bastante positiva, é de ação, é de pegar os seus talentos e ir atrás de novos projetos, empreitadas. O que você pode fazer se estiver trabalhando, uma segunda fonte de renda, se tiver buscando emprego? Essa é uma semana que ela pode favorecer a você conseguir ali com seus talentos um bico, se virar, porque o mago, ele fala muito de uma ação e de uma ação criativa. Isso é bem legal. Aí agora os cancerianos, a gente tem um período muito bom nos relacionamentos afetivos, sociais, familiares, onde vocês conseguem entender que o amar não é prender o outro. As relações mais livres, elas são muito mais saudáveis. Há um aspecto muito legal que Vênus está no signo de vocês com Urano, que fala assim, dê espaço para o outro e também crie esse espaço para você.
sabe? Então isso faz com que as relações fiquem mais dinâmicas. E para quem tá solteiro, a gente pode ter uma novidade bem interessante essa semana, do nada, sabe? Às vezes vem gente do passado, tem tanto planeta retrógrado, não é? Nesse céu, que pinta uma pessoa do passado, mas aqui de um jeito bom, sabe? Uma reedição de um antigo amor bem positivo. E para o tarozinho, olha, o carro ele fala de coragem de agir. Essa é uma semana de buscar resolver situações da sua vida, inclusive ligadas a carro, sabe? Detran, tirar carteira, isso tudo é muito positivo nessa semana. E aí, o que a gente tem com os leoninos é que Marte entrou no dia 11 no signo de vocês. Isso dá muita coragem, dá ousadia, dá uma facilidade de enfrentar situações de cara, e vocês carismáticos, há um magnetismo e também um erotismo muito grande. Isso pode melhorar as relações profissionais, sociais e apimentar as relações afetivas para quem estiver em parceria. Semana bem divertida e picante também, ó. E aí, a Lua, ela fala de usar mais a criatividade. A noite é uma excelente conselheira. Tá com insônia? Sai da cama, pega um caderninho, começa a escrever as ideias que vêm, porque a Lua, nesse aspecto, ela fala muito assim de seguir a sua intuição, sabe? Às vezes tá acelerado demais e tá com uma sensação, que besteira, vou fazer isso mesmo, depois quebra a cara. Então tem essa relação importante aqui. Aí os virginianos, o que a gente tem é que vai ter uma necessidade de um reajuste nos seus relacionamentos, em particular o afetivo. É como se aquilo que, sabe situações que ficaram chatas e que vocês já, passou uma borracha e vamos pra frente, parece que, sabe, que o outro quer requentar o prato, e aí vem essa semana com cobranças, e a sugestão que eu dou é ouça mais e fale menos. Vocês vão sair ganhando, porque vai ter uma cobrança chatinha, com certeza. E ó, o enforcado é sempre, ele tem uma conotação assim de você tentar olhar de cima. Sabe quando você sobe no helicóptero e consegue olhar uma região, a cidade lá de cima, você enxerga com muito mais amplidão. O enforcado está te pedindo para olhar de outros pontos de vista para a sua relação afetiva e entender se o outro está cobrando, na verdade, faz sentido e é você que, sabe, não tá querendo dar o braço a torcer. Aí os librianos, a gente tem uma semana ótima para as questões profissionais, principalmente se você é do mundo das artes, da moda, do entretenimento, mas não interessa onde você estiver trabalhando, essa é uma semana que vocês estão mais afetuosos e as outras pessoas respondem a isso com facilidades. As portas abrem. Aproveite essa semana para pedir dica, para pedir conselho. Não tá procurando um trabalho, liga para as pessoas importantes que podem te abrir essa porta, porque há um facilitador para vocês, librianos. E olha, a força, ela tem muito a ver com acreditar em você, acreditar na sua garra, não temer, ousar falar, porque às vezes vocês são super sociáveis, mas são muito indecisos, e aí tá ali numa reunião e podia se colocar, impactar e mudar, fazer as pessoas olharem para vocês de um jeito diferente, mas aí fica meio que, sabe, omisso. Não pode ser isentão, hein? A única coisa que pode ser neutra é detergente. Vocês precisam se posicionar. E essa é uma semana, a força pede isso, posicione. Os escorpianos, o que a gente tem aqui é uma ação que ela fala muito assim de se expor mais, de se colocar mais. Isso vai favorecer muito atividades profissionais, sabe? Melhoria na carreira e tem a ver com sair dessa timidez. Vocês são tímidos por natureza, são mais introvertidos, mas esse Marte em Leão, Marte é um regente também de Escorpião, ele dá esse impulso, essa garra, e isso fala muito ali do trabalho, hein?
das relações com os outros, assim, de se colocar mais, isso é bem interessante. E também a gente pode estar pensando aqui essa é uma situação com a mãe dos escorpianos, de estar ali mais afetuoso, sabe? Dando colo para sua mãe. Isso é bem positivo. E olha, a morte é uma transformação. É uma carta que ela fala assim muito de que um ciclo fechou. Não vai chorar, sabe, pelo leite derramado. Bola para frente. Onde que você precisa encerrar para começar de um jeito mais positivo? E aí, os sagitarianos, nós temos nessa semana algumas situações que precisam ser revistas ali com imóveis, então de repente você está alugando e a pessoa vai te pedir de volta, você estava negociando para comprar ou para vender e a outra pessoa deu para trás, há um reverso aí, porque Júpiter, que é o regente de vocês, fica retrógrado agora dia 20, então é meio que alguma coisa que estava andando, que pode ser com contratos imobiliários, ele meio que deu para trás. Mas se você não está numa dessas situações, pode ser que você tenha problemas ali na sua casa com parte hidráulica, vazamento, entupimento. Então é aquela chamada chatinha de resolver perrengue. Quem nunca, né, gente? Vamos combinar? E no tarô, olha, a gente tem o imperador invertido. Para de ser arrogante, para de ser autoritário. Sabe aquela história? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Precisa dar uma flexibilizada, porque às vezes fica muito mandão nessa semana, né? E não dá, não fica, as pessoas não curtem isso. Aí os capricornianos, a gente vai ter situações ali com filhos, para quem já tem filhos, né? De repente, assim, você liberou um cartão, um cheque, descobre que seu filho estava sem noção e gastou demais, aí você vai ter que colocar limites. Então pode ter um desgaste sobre isso, ou assim, de repente dar aquela impulsionada no filho de falar, tem que arrumar um trabalho, vamos capacitar de algum jeito. Se você não tem filhos, a gente pode ter algumas situações ali ligadas ao financeiro, um gasto inesperado, sabe? Aquilo que, eu tenho a planilha, porque vocês são super certinhos, tá tudo certo, e aí veio algo que não se esperava e que te tirou um pouco da zona de conforto, mas não vai deixar tirar a sua alegria, não vai azedar, porque senão você vai ter gastrite, simplesmente isso. E no tarô, a gente tem a Imperatriz, uma semana de criatividade, de fertilidade. Capricornianas podem engravidar se tiverem interesse. Essa é uma semana que vai dar essa fertilidade, porque a Imperatriz, ela fala sobre isso. Para homens, a gente pode estar falando aqui de ouvir mais a intuição, sabe? De prestar mais atenção com os sinais que às vezes você não percebe, ou pedir conselhos para uma amiga querida, para a mãe, para a irmã, para um parente do sexo feminino. E aí, aquarianos, o que a gente tem? A gente vai ter algumas situações que precisam ser revistas com relação a leis. Então, se você colocou algum processo na justiça, talvez você vai precisar refazer, mudar de advogado. Tem uma questão com papelada que vai te fazer rever isso, porque nós temos uma situação essa semana, que agora no dia 14 é o pico e ela pega para todo mundo, mas ela afeta bastante os aquarianos, que é quando estava tudo andando, sabe, você fez um projeto, estava tudo fechadinho, alguém deu para trás e aí te irrita, e também cuidado com o estômago, a irritação, ela às vezes vem no estômago, e aí a sugestão também que eu dou é para essa padrinha aqui, ó, a Amazonita, que é ali pertinho do seu quarto, do lado de sua cama, ou um colarzinho perto da garganta, para vocês se expressarem. Porque se não expressar, vai ter uma dor de garganta, vai ficar rouco, vai ser o ó. Mas olha que delícia, o sol descongela os blocos de gelo. Isso significa que esses perrengues que eu acabei de falar, vocês resolvem. E resolvem porque tem senso de humor, tem jogo de cintura e tem muita criatividade. E para encerrar, os piscianos, ficar muito ligado com
falsas expectativas, tá? E assim, entender melhorado, superestimar situações. Elas vão acontecer, é como se vocês nesse momento estivessem acreditando em contos de fada, sabe? Então pode ser no trabalho, numa relação que acaba... Qualquer coisa que começar essa semana precisa ficar muito ligado e muito atento e ser igual Capricórnio, que não acredita em almoço grátis. Fica desconfiado porque tem uma pegadinha e uma pegadinha para piscianos em qualquer setor da vida. Mas assim, esmola demais, o santo desconfia. Tem que ligar nisso, tá? Olha, a gente tem aqui a papisa para encerrar para piscianos, fala muito sobre silêncio, mais estudo, mais leitura, sabe? Começar um curso de autoconhecimento, um curso de religião, de mitologia. Vim fazer um curso aqui comigo, ou de tarô, de runas, ou de astrologia. Alimento para a sua alma, para o seu conhecimento, para suas crenças, para a sua fé. Então, vamos lembrar, esses são os temas dessa semana, mas em particular, uma atenção especial com o dia 14, é um dia assim chatinho, que às vezes assim, a gente está tentando fazer uma coisa e as pessoas não entendem e a gente acaba, sabe, se sentindo assim, falando, nossa, fui usado, não é isso. Esse é um dia de, sabe, de relevar, porque é um dia mais tenso, no micro nós e no macro, o mundo inteiro, né? A gente tem uma guerra de titãs, que é Urano versus Saturno, esses dois aí, um quer progredir e o outro quer segurar, quer pôr obstáculo, isso gera às vezes muita raiva. E aí a sugestão que eu dou para quem tá com muita raiva, faça yoga. Eu adoro, acho que é uma experiência que independe do signo. A yoga, ela traz uma consciência de corpo, de respiração, e ela te traz um equilíbrio para você entender que é hora de acelerar, que é hora de baixar ré ou é hora de brecar, porque é assim que acontece a vida. É isso aí, eu deixo um super beijo. Namastê.